Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dando continuidade à nossa oficina de análise e produção de textos acadêmicos e hoje vamos iniciar o módulo 4, primeira parte, que trata dos gêneros fichamento e resenha. Bom, nós já vimos algumas discussões sobre o que é o texto, sobre os gêneros discursivos, sobre os gêneros textuais, como isso conversa com o mundo em que vivemos, que os gêneros balizam a nossa escrita, ou seja, a gente reformula e pensa na escrita de acordo com o gênero que vamos utilizar, né? Vimos também sobre a leitura, formas de fazer a leitura acadêmica, né? Exercícios de leitura, conceitos de leitura. E agora vamos adentrar nos gêneros em si, iniciando pelo fichamento. Então, o que temos aqui? O exercício da leitura é a forma mais eficiente quando se fala em acesso ao conhecimento acadêmico. Como nós falamos na aula de leitura, é através da leitura que nós socializamos o conhecimento, e como foi falado também, a leitura é um grande instrumento de acesso ao conhecimento, né, de socialização do conhecimento. Nossas restrições de memória e limitações de acervo pessoal exigem de nós algum tipo de organização de estudo, de documentação. Lógico, nós não temos uma memória infinita, muito pelo contrário, nós, ao ler um livro, se nós não fizermos algumas anotações, algum fichamento, nós não conseguiríamos, depois de um tempo, relembrar tudo que aquele livro disse em detalhes. Por isso que é interessante nós termos esse movimento, essa prática de documentação. E o fichamento serve muito bem nesse intuito. Fichar um livro, organizar suas informações e bibliografia em fichas, constitui uma poderosa ferramenta na organização dos processos de estudo e registro das obras lidas. Antes da popularização do computador, o fichamento era feito em fichas pautadas de papel cartão, disponíveis ainda hoje em papelarias. A formatação a ser proposta também pode ser utilizada neste formato. Então, antes do advento do computador, da democratização do computador, esse tipo de trabalho, o fichamento, era feito em fichinhas de papel cartão. É possível fazer dessa forma ainda? Com certeza é possível. Mas hoje, como nós estamos muito acostumados com o uso da tecnologia, é interessante nós fazermos no computador e, inclusive, sugiro que vocês sempre deixem os arquivos de vocês em nuvens, né? No Drive, no InDrive, ou nuvens nesse sentido. Por quê? Porque você, além de você poder acessar onde você está, onde você estiver, você já tem um backup da sua produção, do seu material, né? Se der um problema no seu computador, você tem como resgatar esse material. Então, essas fichas hoje podem ser feitas em Word ou no documento do Drive, né? Eu sugiro até que seja no Drive mesmo, porque aí já fica na nuvem e aí vocês podem acessar de onde estiverem. Configuração das fichas. Como é que essas fichas se configuram? Conforme Baltar, Ceruti Risati e Zandomenego, são encontradas várias propostas para a formatação das fichas e organização do material de estudo. Entretanto, as mais recorrentes contemplam as seguintes considerações. A informação precisa ser sobre o tema ou título genérico do objeto do fichamento, fichas de documentação temática. Então, por exemplo, se você quer estudar sobre um determinado tema, a informação do título em cima da ficha será sobre esse determinado tema. Você também pode querer fazer fichamento, por exemplo, do seu curso. Você pode fazer uma pasta no Drive com o curso, o nome do curso, e depois subdividir em pastas de acordo com as disciplinas. E fica a seu critério. O fichamento ele serve tanto para um projeto em si, como para acompanhar sua vida acadêmica, acompanhar sua vida estudantil. A estrutura das fichas compreende 3 partes principais: o cabeçalho, a referência e o corpo e texto, que nós vamos detalhar mais à frente. A organização deve ser linear ou sequencial quando houver mais de uma, que é bem comum, né? Geralmente um fichamento bem feito, ele ocupa mais de uma folha ou mais de uma ficha. Então, o ideal é que haja ali uma sequenciação de páginas
para que a gente depois não se perca nas informações. Ainda na configuração das fichas, a indicação do texto-fonte seguindo normas da ABNT. Então, quando você for fazer a citação do texto que você está fichando, é interessante que você já coloque de acordo aquela referência de acordo com a norma da ABNT. O conteúdo varia dependendo da finalidade da ficha. Pode ser bibliográfica, de citações, um resumo, de resumos, de esboços, anotações, comentários, né? Aliás, pode ser todas as coisas numa ficha só. Também é interessante o registro de onde localizar a obra. Digamos que você tenha pego um livro na biblioteca para fazer o estudo e você tenha que devolver esse livro. É interessante que você registre no seu fichamento onde que você acessa esse material, onde é que você consegue esse livro, né? Se você está lendo um PDF que está num caderno de periódicos, numa revista de publicações, coloque lá também de onde veio esse periódico, esse texto que você está lendo, tá? É importante fazer esse registro, porque depois de algum tempo, você pensa, não, eu vou lembrar. Dependendo do tempo que passa e da quantidade de material que você vai consumindo, você não vai lembrar mais. E também é interessante fazer ali uma relação com outras fichas, se for o caso. No caso, se você está falando de um determinado assunto, você pode colocar tipo tags ou palavras-chave para depois associar entre as fichas, para depois, na hora da escrita, você já ter ali uma pista para ajudar você nesse processo. Aqui temos um modelo de uma ficha. Esse modelo ele pode ser tanto aplicado numa ficha de papel, como pode ser aplicado num arquivo digital. Então, começamos ali com o tema, né? Ou título genérico, por exemplo, práticas de leitura em sala de aula. Seria um grande guarda-chuva que vai abrigar vários subtemas, várias leituras que você pode fazer sobre este tema. Depois, na segunda linha, você coloca o título específico, né? Leitura e estudo de texto, ou então coloca ali o nome do capítulo, o nome do livro, se for o caso, você pode detalhar melhor. Número 2, que seria número referente ao título específico. Se for o caso, por exemplo, de você estar fichando um livro que tem vários capítulos, é interessante colocar ali o número do capítulo. E A, letra indicativa da sequência da ficha, a próxima será B. No caso de ter que usar mais de uma ficha, mais de uma folha, você pode usar essa nomenclatura A, B, C, D, você pode usar número romano, aí fica a seu critério. E aí depois vem o texto correspondente ao fichamento, né? Que pode ser, como nós já falamos e vamos detalhar melhor, pode ser citações, pode ser resumo, pode ser anotações, pode ser tudo junto, ok? Se há relação com outra ficha, seria interessante ali marcar talvez uma palavra-chave, palavras-chave, tags, né? E lá embaixo, local onde está a obra ou o acervo a que pertence. Aqui ficou como exemplo a Biblioteca Universitária da UFSC, que é de onde veio esse material, né? No caso de precisar retomar este material para leitura, onde você encontra este material. Então, sobre o conteúdo da ficha. A ficha pode ter somente o resumo da obra, você ler a obra toda e fazer o resumo. Pode ter apenas citações diretas do texto-fonte que podem ser usadas em produções textuais futuras, ou seja, você faz um apanhado de citações que você acha mais interessante e transcreve na ficha para depois usar. Você pode ainda fazer o resumo da obra e ao final as citações, né? Isso seria o modelo ideal, assim, a princípio. Pode ter ainda excertos, trechos que merecem ser explorados posteriormente, né? Coisas que você anota ali para depois repensar, estudar um pouco mais, ler outros autores que falem sobre. Pode ainda ter anotações sobre a obra em questão ou anotações de referências externas sobre o mesmo tema, anotações de aulas ou seminários, dentre outros. Aí é interessante, quando é uma anotação que vai além do texto, colocar entre colchetes, para marcar que isso não faz parte do texto-fonte em questão, né? Para você depois lembrar, não, isso aqui não vem direto daquele texto, isso aqui é uma anotação minha.
e que você pode, inclusive, usar depois na sua produção textual. Sobre as anotações, gente, todas as anotações são interessantes sob o ponto de vista da escrita acadêmica. Elas podem auxiliar muito no processo de escrita do próprio texto de vocês, do texto autoral de vocês, independente do gênero que vocês forem produzir. Indicação do tema ou título genérico e do título ou dos títulos em específico. Tem como objetivo organizar os elementos relevantes para o estudo de um determinado tema. Então, ali o título genérico pode ser o título do livro, né? Pode ser o título de um seminário que você foi e você anotou. Já os títulos específicos fazem sentido quando realizamos fichamentos de leituras para a produção de textos que apresentem subdivisões internas. Você pode, por exemplo, colocar como título específico o nome do capítulo do livro, né? É interessante para você se organizar depois e saber de onde veio aquele material, para organizar mesmo essa leitura. É importante que as fichas de vocês tenham linearidade e sequencialidade. Se o fichamento tomar mais de uma folha, por exemplo, enumerar mantendo o mesmo cabeçalho. Mantenha o mesmo cabeçalho, pode até colocar ali como cabeçalho no Word, que daí ele já se repete em todas as folhas, para que depois vocês saibam exatamente como se localizar. E a indicação do texto-fonte deve seguir a BNT, como nós já falamos, e a norma para isso é a NBR 6023, que trata de informação e documentação, referências e elaboração. Sobre as normas da BNT, faremos uma aula específica sobre isso, que será a última aula da nossa oficina. Com relação ao registro de conteúdo das fichas, que conteúdos a ficha pode conter? Você pode fazer apontamentos, anotações, resumo de uma obra na totalidade ou em parte. Então, isso fica a critério de vocês, a não ser quando o professor peça um fichamento com uma determinação específica, né? Aí vocês têm que fazer de acordo com o solicitado. Mas o fichamento para vocês, para o trabalho de vocês, pode ter tanto apontamento, anotação, resumo na totalidade ou em parte. Também serve para fazer citações, registrar citações, como eu já falei, para que depois vocês possam usar na escrita de vocês. E também para analisar material colhido em pesquisa. Se for uma pesquisa, por exemplo, experimental, vocês podem usar o fichamento também para anotar os resultados que vocês forem coletando e depois cruzar as informações com os textos referenciais. Quando você realiza um fichamento com a finalidade de resumir um texto-fonte, deve configurar sua ficha conforme discutimos e no texto correspondente ao conteúdo, registrar o resumo feito de acordo com orientações da NBR 10520, que trata de resumos. Sobre resumo especificamente, nós vamos falar também na próxima aula, ok? Nós vamos tratar na próxima aula de artigo científico, artigo acadêmico e sobre resumo. Mas já que nós vamos fazer um resumo, quando nós formos fazer o resumo na nossa ficha, é interessante usar o gênero resumo, se apropriar desse gênero, né? E usar esse gênero da forma devida. Pois bem, essa é a primeira parte, falamos sobre fichamento, e agora vamos falar sobre resenha. Então, pessoal, o que é uma resenha? A Franciele Pinton nos fala que para o Manual Normas da ABNT, Orientações para a Produção Científica de 2020, a resenha é um texto mais abrangente que o resumo, classificando-a como descritiva, que é a apresentação do conteúdo de uma obra, ou crítica, que é a avaliação de uma obra ou de um resultado acadêmico. Definição e funcionalidade da resenha acadêmica. Uma diferenciação aqui, pessoal, para nós entendermos o que é resumo, o que é resenha. O resumo é um texto que se caracteriza por apresentar informações selecionadas e resumidas sobre o conteúdo de outro texto. Nós aprofundaremos o resumo na próxima aula. Já a resenha, além de apresentar a síntese das informações, fornece comentários e avaliações para o leitor, ou seja, quando nós vamos resenhar um produto, uma obra, além de apresentar essa síntese, né, sobre o que trata a obra,
e aí nós vamos ver os desdobramentos logo mais, nós também vamos tecer comentários e avaliações, ou seja, se essa obra é boa, se ela não é boa, se vale a pena ser lida, e assim sucessivamente. Onde é que nós temos, onde é que circula a resenha, né? Para que serve a resenha? Onde é que ela circula? Qual é o contexto de produção, de circulação e consumo de resenhas? Então, a resenha ela pode ser feita dos seguintes objetos culturais: de um livro, de um artigo científico, de um e-book, de um software, dentre outros. Quem são os autores das resenhas? Ou professores ou alunos de graduação e pós-graduação, geralmente. E qual é o meio de circulação? Periódicos acadêmicos, né? Ao elaborar as resenhas para periódicos, também é importante, pessoal, verificar as diretrizes e normas de cada publicação. Cada revista tem as suas condições de submissão. Então, se você for produzir uma resenha com o intuito de que seja publicada em um periódico, é muito importante que você vá lá, né, nos informes dessa revista, desse site, e veja quais são as condições de submissão, porque aí você tem que adequar o seu texto de acordo com o que se pede para aquele produto final, para aquela revista, para aquela demanda em específico. E para consultar a classificação dos periódicos, Qualis, que é feito pela CAPES, vocês podem utilizar a plataforma Sucupira, que vocês provavelmente já conhecem. Lá na Sucupira tem todo o informe, né, dos órgãos que publicam resenhas das revistas e qual é a nota deles, né, a classificação Qualis, que é feita pela CAPES. Como é a estrutura composicional da resenha acadêmica? Do que esse texto se compõe? Segundo Pinton, a estrutura composicional do gênero resenha acadêmica se materializa a partir de movimentos e passos retóricos. O que são esses movimentos e passos retóricos? São unidades discursivas ou retóricas que realizam uma função comunicativa coerente. Um parágrafo bem estruturado é um movimento retórico. Uma frase pode ser um movimento retórico, e assim sucessivamente. Motterhott e Endes apresentam a estrutura do gênero em 4 movimentos e passos retóricos típicos, que são a apresentação da obra, a descrição, a avaliação e recomendação ou não da obra, conforme o detalhamento que nós veremos a seguir. Então, nós temos como primeiro movimento, né, apresentar o livro. Esses movimentos são descritos passo a passo. Esses passos, eles não são rígidos, na verdade, tá? Eles variam de acordo com o objetivo do resenhador. Esses passos, eles servem mais como uma proposição, no sentido de auxiliar no processo de elaboração da resenha. Mas nós veremos logo mais que o texto ele pode fluir sem estar amarrado a eles. E às vezes numa resenha você também não encontra todos esses passos. Então, o ideal seria, no movimento 1, de apresentar o livro, primeiro passo, definindo o tópico geral do livro. Do que esse livro se refere, a que tema. Passo 2, informando sobre a virtual audiência. Para quem você está escrevendo esta resenha? Quem é o seu público? Virtual audiência, porque quando nós escrevemos um texto, nós nunca sabemos ao certo onde esse texto pode chegar, não é mesmo? Passo 3, informando sobre o autor. Quem é o autor? Passo 4, fazendo generalizações. Por exemplo, você vai pegar uma obra, vou puxar a sardinha para o meu lado, vou pegar uma obra da linguística, quando eu vou ler esse texto e escrever sobre ele, eu posso fazer algumas generalizações sobre o campo da linguística, que é o meu campo de estudo, assim como vocês podem fazer para o campo de estudo de vocês. E o passo 5, inserindo o livro na área. O que esse livro, com o que ele conversa na sua área, né? No meu caso, com que área da linguística esse texto se converge? Depois, nós temos o segundo movimento, que é esquematizando o livro. Aí nós temos o passo 6, delineando a organização geral do livro. Como é que esse livro se organiza? Se organiza em seções, em capítulos. Passo 7, definindo o tópico de cada capítulo.
sobre o que cada capítulo fala, qual é o tópico de cada capítulo. Passo 8. Citando o material extratexto. Eu posso usar para minha resenha, no meu texto, na minha escrita, fontes externas ao texto que eu estou resenhando, para justificar meus argumentos, para enriquecer meu texto, para validar meu texto, eu posso citar outros autores, outras obras que conversem com aquele tema. Depois nós temos o terceiro movimento, ressaltando partes do livro, que seria o passo 9, avaliando partes específicas, né? Tal capítulo, tal trecho, eu vou avaliar. Como é que vai ser feita essa avaliação? Eu vou exemplificar mais à frente, mas eu não preciso necessariamente dizer eu acho que, eu gostei desta obra. Eu posso fazer isso de uma forma mais sutil e mais bem elaborada. Vamos ver exemplos mais à frente. E vamos agora ao movimento 4, que seria fornecendo a avaliação final do livro. Se você recomenda ou desqualifica o livro, ou se você recomenda o livro apesar das falhas, que aí você vai apontar no seu texto o que esse texto, o que a obra que você está resenhando poderia melhorar, poderia ampliar e assim sucessivamente. Então, movimento retórico 1, apresentando o livro. Como é que eu faço isso? Esse movimento ele objetiva contextualizar a obra, definindo o tópico do livro. Qual é o tema deste livro? Os passos retóricos podem variar de acordo com as estratégias argumentativas do autor da resenha. Assim, a apresentação de uma determinada obra pode variar. Como eu disse antes, esses passos que são colocados nem sempre precisam ser colocados na sequência. Na verdade, esse não é o objetivo. É mais uma mentoria, um guia para vocês fazerem as resenhas de vocês, ok? Agora eu vou ler uma resenha na íntegra. Ó, são dois slides, é uma resenha um pouquinho maior. Eu vou ler na íntegra com vocês e vocês vão ver como esses passos vão aparecendo, tá? Na parte de apresentação do livro, no primeiro movimento retórico. Carlos Alberto Faraco, professor da Universidade Federal do Paraná, é um respeitado especialista em linguística histórica. É autor de um dos mais usados manuais dessa disciplina, Linguística Histórica, Introdução ao Estudo da História das Línguas, publicado inicialmente pela editora Ática e atualmente pela Parábola Editorial. É também um dos maiores especialistas brasileiros na obra de Mikhail Bakhtin. Aqui, passo 3. Vem agora a lume solentada história sociopolítica do português. Passo 1. Tradicionalmente, a linguística histórica divide-se em linguística interna e linguística externa. Saussure, por exemplo, consagra em seu curso de Linguística Geral um capítulo intitulado Elementos Internos e Elementos Externos da Língua a essa distinção. A linguística interna dedica-se unicamente a mudanças na estrutura de uma língua. Ela faz dessas mudanças seu estudo exclusivo, observando o funcionamento do sistema linguístico, seu mecanismo. Na linguística externa, a língua é examinada em sua relação com fenômenos sociais geográficos, econômicos, políticos, culturais, etc. Na maioria das vezes, enquanto a linguística interna era objeto de minuciosas e aprofundadas análises, a linguística externa não passava de uma coleção de dados anedóticos. No entanto, o aparecimento de outras concepções de língua, como a utilizada pela sociolinguística, dá um papel de relevo ao que era chamado história externa da língua. Aqui, passo 4. Faraco filia-se a essa nova corrente, partindo do ponto de vista de que línguas estão intimamente atadas às dinâmicas histórico-políticas e às construções imaginário-ideológicas das sociedades em que são faladas. Poder-se imaginar que se trata de mais uma história da formação e da difusão do português. Entretanto, a obra que Faraco nos apresenta não é mais uma história do português, mas é uma história apresentada sob perspectivas novas, porque recusa interpretações anacrônicas, abdica do topos do orgulho, submete ao crivo impiedoso da documentação certas ideias longamente aceitas, destrói mitos sobre a expansão do português, desvenda ideologemas que estão na base do que é apresentado como natural ou científico. Passo 5.
Aqui está a fonte da resenha para quem quiser conferir o seu texto original. Então, nesse exemplar, o resenhista fornece informações sobre o autor da obra, empregando uma seleção lexical positiva. Seleção lexical, léxico é palavra. Então, é a seleção das palavras, e nesse caso, ele fez uma seleção positiva dessas palavras, considerando sua influência na área. Ele usa ali respeitado especialista, um dos maiores especialistas brasileiros. Isso já é uma avaliação, gente. Nós já estamos colocando aqui um julgamento de valor. Então, quando você vai escolher falar do seu autor, se você usa esse tipo de vocabulário, você já está fazendo uma avaliação, certo? Também, nesse trecho, define o tópico geral do livro, sua alentada história sociopolítica do português, com generalizações sobre linguística histórica. Ali ele discorre um pouquinho, né? O que é a linguística histórica, como esse movimento se dá, traz ali alguma coisa sobre Saussure também. No passo seguinte, insere o livro na área e avalia seu caráter inovador. Ele diz: não é mais uma história do português, mas é uma história apresentada sob perspectivas novas, ou seja, é uma inovação. E a apresentação da obra focaliza o tópico geral do livro e indica brevemente aos autores, ao referenciar o grupo de pesquisa de que fazem parte, né? Voltando ali no texto, ó, quando ele fala ali, faracofilia-se a essa nova corrente, né? Que seria a história externa da língua, como ele chama aqui, né? Que é um movimento que veio com a sociolinguística e que hoje a gente trabalha na linguística textual, ok? Então, esse é o primeiro exemplo para vocês verem a apresentação do livro, ou seja, o movimento retórico 1. Vamos à frente, temos agora o movimento retórico 2, que é esquematizando o livro. O objetivo é descrever o livro que será avaliado. O autor deve apresentar um panorama breve da obra, ou seja, um breve resumo. Os passos selecionados podem contemplar a organização geral do livro e a definição de cada tópico, né? Como que esse livro se organiza? Como eu falei antes, é por capítulo, é por seção? O autor pode incluir materiais extra-texto na busca de ampliar sua descrição e avaliação. Então, como fez ali o resenhista do modelo anterior, você pode usar autores externos para validar o seu ponto de vista. Vamos já compreender melhor como isso funciona. Aqui temos mais um exemplo, um trecho de uma resenha. Aqui não está a resenha toda, né? Vamos ao trecho que nos interessa. A obra divide-se em duas grandes partes. Na primeira, a autora traça o panorama da trajetória da linguística textual, detendo-se principalmente em análises interfrásicas e gramaticais do texto, nomeadamente a visão da pura gramática de texto e a visão semântica, para expor detalhadamente a virada pragmática e, posteriormente, a sociocognitivo interacionista, que se trata do passo 6. Nessa parte inaugural, ela aborda ainda os princípios da construção textual de sentido, designadamente os processos de construção, da coesão textual do sentido e da coerência. Na parte 2, a linguista aborda os principais objetos de estudo da disciplina: referenciação, formas de articulação textual, estratégias textual discursivas de construção do sentido, marcas de articulação na progressão textual, a intertextualidade e, por fim, os gêneros do discurso, que é o passo 7, no caso, definindo o tópico de cada capítulo. Então, ao descrever a obra, o autor emprega marcas linguísticas que orientam sobre a organização do conteúdo. Usa palavras como divide-se em tal, divide-se em tal. Nessa parte inaugural, na parte 2, parte inaugural entende-se que é a primeira parte da obra, certo? Então, aqui o próprio autor está já esquematizando essa leitura. Como é que essa leitura se organiza? A avaliação é construída de forma mais ou menos enfática ao longo de todos os movimentos retóricos. Quando o autor diz ali, por exemplo, para expor detalhadamente a virada pragmática. Quando eu uso o termo detalhadamente, isso já soa como um ponto positivo, certo? Ele foi detalhista, foi minucioso, ou seja, como eu falei antes,
Eu não preciso dizer num parágrafo específico que a obra é boa por isso, isso e aquilo. A própria escolha lexical, a escolha das palavras, já faz com que eu faça uma avaliação. Eu já estou criando aqui um juízo de valor, um julgamento, né? Então eu não preciso dizer, eu acho que na minha avaliação, a própria escolha dos adjetivos que você elenca para falar sobre o livro já implicam em uma avaliação que pode ser positiva ou negativa. O movimento retórico 3, ressaltando partes do livro, faz o destaque de partes específicas que pode ocorrer de forma breve, né? Algum trecho que você acha específico ali que você quer destacar. Esse movimento 3 normalmente faz alternância com o movimento 2, que é de descrever a obra, que é o movimento que eu vou fazer de dizer partes, trechos, que eu acho mais importantes nessa leitura. Eu vou ressaltar esses trechos. Aqui temos um exemplo, um trecho também de uma resenha, tá? Não é a resenha completa, é só um trecho. No último capítulo da primeira parte da obra, a autora procede, com todo o rigor, a uma recensão dos princípios de construção textual do sentido a partir da obra de Boghan e Dressler, explicitando o conceito de coesão textual e ilustrando com exemplos significativos de elementos que podem ter no texto função coesiva. Então aqui eu estou ressaltando o primeiro capítulo, né, a parte 1 da obra, porque eu achei interessante ressaltar esse texto. Esse trecho foi algo que me chamou a atenção nesse trecho. E o quarto movimento retórico é quando eu vou fornecer a avaliação final do livro. Tem como propósito fornecer uma avaliação final da obra e, na maioria das vezes, destaca os aspectos positivos que culminam com a recomendação do livro. Eu posso também falar aspectos negativos? Claro que pode. Eu posso não recomendar o livro? Pode também. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Aqui é o modelo, né? Trecho também de outra resenha. Lembrando que nós vamos fazer aqui a avaliação do livro, certo? A avaliação da obra. Como se nota por essa exposição dos conteúdos tratados na história sociopolítica da língua portuguesa, trata-se de uma obra fundamental, não só para os que se dedicam aos estudos da língua portuguesa ou se interessam pelas questões da linguagem, mas também para todos os estudiosos das ciências humanas. O autor mobiliza uma vasta bibliografia para tratar de todos esses temas de uma maneira bastante singular, pois se propõe desconstruir mitos e ideologemas, corrigir interpretações errôneas, demolir lugares comuns, fazer conclusões ufanistas, retificar explicações anacrônicas e cumpre o que promete. Por isso, essa obra vai ocupar um lugar especial na bibliografia das ciências humanas do Brasil, em geral, e dos estudos linguísticos em particular. Cabe destacar ainda que seu alcance vai muito além da matéria tratada, pois a obra de Faraco tem uma dimensão teórica não negligenciável para o tratamento da história das línguas. Por isso tudo, é uma obra indispensável e imperdível. Então, a recomendação dessa obra, nesse exemplo, justifica-se com o emprego de verbos como desconstruir, corrigir, demolir, desfazer, para sintetizar o que a obra promete em termos de conteúdos abordados, encerrando sua recomendação com adjetivos como indispensável, imperdível, né? Aquilo, a escolha das palavras que você vai fazer. Nesse caso, o resenhista assume alto compromisso com o que é dito, visto que a voz autoral no gênero resenha materializa-se nos comentários e nas avaliações, ou seja, ele elogiou tanto a obra, ele falou tão bem que ele está assumindo um alto compromisso com isso. Se uma outra pessoa for ler por indicação dessa resenha e não gostar da obra ou se enxergar alguns defeitos, ele vai dizer, meu Deus, mas o que essa pessoa falou não está condizendo com o que eu estou lendo, né? Então, dependendo de como você faz a resenha, você assume um compromisso alto com essa obra. Dessa forma, é necessário manter a polidez ao efetuar afirmações negativas, para não constranger o autor da obra. Você pode criticar? Pode. Pode falar mal da obra? Pode.
mas escolha as palavras que não sejam ofensivas, né? Ao invés de dizer que, tipo, o livro está ruim, né, ou está falhando em determinado critério, ao invés de criticar, você pode sugerir. Você pode dizer, poderia ser de tal forma, sugere-se que o autor aprofunde tal fonte, tal coisa, né? Usa uma palavra mais polida, tenha um tom mais educado ao fazer essa crítica também. Vozes textuais no gênero resenha. Quando eu converso com outro texto, quando eu escrevo sobre outro texto, eu estou usando várias vozes. A minha voz, enquanto autora desse texto, mas também estou resgatando a voz do autor do livro. E se eu trouxer elementos externos, autores, escritores externos, eu vou também conversar com essas vozes desses autores. Então, na verdade, todo texto ele é polifônico, ele tem muitas vozes. Conforme Pinton, as vozes discursivas são fundamentais para a seleção e elaboração dos argumentos, pois, no ato de resenhar, precisamos reportar o que foi dito ou abordado pelo autor do texto, para assim apresentarmos uma avaliação. Então, quando eu vou resenhar, eu tenho que trazer a voz do autor da obra, ok? Olha a responsabilidade. Você vai fazer daquela obra, você vai se apossar daquela obra, né? Para depois escrever sobre ela. A escrita de uma resenha requer constante referência ao discurso do outro, assumindo formas e funções diversas através do discurso direto ou indireto. Eu posso trazer essas referências, tanto da obra como as referências externas, usando de mecanismos de discurso direto ou indireto. Sendo que o discurso direto, relembrando, porque isso vocês já viram bastante na escola, né? O discurso direto, ele simula restituir as falas citadas com marcação de troca de enunciação, que seria no texto acadêmico a citação direta, que é quando eu recorto o texto do outro e trago aquele trecho na íntegra para o meu texto, citando de onde ele veio, qual é a fonte desse trecho. Geralmente eu faço isso ou usando aspas. Se for num diálogo, eu vou usar travessão, mas não é o caso do gênero acadêmico, geralmente, então eu vou usar ou aspas, ou se for uma citação longa, um parágrafo novo, com uma fonte menor, com espaçamento diferenciado. Nós vamos trabalhar isso também nas próximas aulas. Mas aqui, para marcar, né, o discurso direto, então, é aquele discurso que eu importo do outro, que eu trago a voz do outro para o meu texto. E o discurso indireto apresenta várias maneiras para traduzir as falas citadas, pois não usa as mesmas palavras que são relatadas, como na paráfrase. O que é uma paráfrase? É quando eu elaboro o meu texto baseado na obra de outro autor, né? Como é que eu posso dizer? Eu leio, eu me aproprio e a partir do que eu me aproprio do texto do outro, eu escrevo o meu texto. Eu explico o que o outro quis dizer com as minhas palavras. Claro que mesmo usando paráfrase, eu não estou usando as mesmas palavras, não estou copiando, mas você pegou esse discurso de alguém, você pegou essa fala de alguém. Então tem que marcar também no seu texto de onde veio essa teoria, de onde veio essa ideia, de quem é esse trecho, né? Mesmo que não seja uma citação direta, também tem que ser marcada a paráfrase de onde veio a fonte, ok? Então aqui vamos ver um exemplo de uso do discurso direto na resenha. Um trecho também de uma resenha, tá? Foi também por considerar, abre aspas, a revolução a coisa mais séria na vida de uma pessoa revolucionária. Aí traz o autor, o ano, a página que veio esse trecho, que em meados de 68 percebeu a necessidade de encontrar um grupo. O ingresso aos Panteras Negras é então mapeado, sem contudo obliterar suas dissidências internas, bem como as discordâncias dentro da população negra a respeito da forma pela qual demandavam se engajar. Menção ao autor. Ali como ele trouxe o discurso direto. Ele trouxe a fala de outro autor, como é uma citação curta, ele abriu aspas, colocou a fala,
fechou aspas e colocou entre parênteses quem é o autor, qual o ano e em que página foi retirado essa referência, esse trecho. Já como exemplo de discurso indireto, parafraseado, eis aqui outro trecho de outra resenha. Segundo Paula Cristina Cunha, o ano da obra, a página, tal estereotipação feminina realizada pelo homem na literatura era responsável, muitas das vezes, por enquadrar a mulher em dois extremos: o da mulher idealizada, caracterizada muitas vezes como angelical, e o da mulher diabolizada, em que é caracterizada como bruxa. Menção a outros autores. Aqui nós temos uma paráfrase. Segundo a fulana de tal, conforme fulano de tal, de acordo com fulano de tal, aqui eu posso usar vários elementos para introduzir essa paráfrase, mas é importante eu destacar de onde eu estou tirando essa ideia, de onde eu estou tirando esse tema, botar ali o ano da obra e a página do livro da obra que eu tirei, certo? Se nós não fizermos essa demarcação, gente, de onde veio essa fala, de onde veio essa referência, nós estaremos cometendo plágio, né? E o plágio é algo muito sério, inclusive é ilegal. Então nós temos que ter sempre o cuidado de manter essa linha de dizer de onde veio essa ideia, de onde veio essa fala, de onde que eu tirei esse trecho. Isso é muitíssimo importante na produção acadêmica, independente do gênero. Então, fechando sobre resenha, ao citar outros materiais, o resenhista utiliza de vozes de especialistas que corroboram, justificam, exemplificam a avaliação realizada. Então, quando eu for escrever uma resenha, posso trazer vozes externas ou não, mas é sempre interessante, talvez, fazer essa conexão com outros autores, porque isso justifica, corrobora, reforça o meu ponto de vista. A ação realizada pelo autor no texto-fonte precisa ser traduzida pelo resenhista, de forma que proporcione uma representação fiel do panorama discursivo do leitor, ou seja, respeitar a obra que eu estou resenhando, né? Não fugir do que o autor pensa, respeitar o que o autor diz, isso é muito importante. Esse diálogo entre diferentes vozes precisa ser movimentado pelo resenhista de modo a validar o texto-fonte, seja usando referências externas ou não. A gente precisa sempre costurar essas vozes no nosso texto, de forma a respeitar o autor do texto e também de forma a dar originalidade, autoria ao nosso texto, que é quando nós falamos com as nossas palavras sobre aquele tema, e ainda damos no final uma avaliação sobre aquela obra, se a gente recomenda ou não essa leitura, ok? Ficamos hoje por aqui, tá? Deixarei uma atividade sobre esse módulo também lá no bloco de atividades. A atividade será uma resenha que eu trarei para vocês, postarei na atividade, e vocês vão tentar identificar nessa resenha esses passos de movimentos retóricos. Na descrição da atividade, eu deixo bem explicadinho o que precisa fazer. Tá bom, pessoal? E já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa oficina. Faltam 2 aulas ainda e depois vem o trabalho final. Então, conto com vocês nessa caminhada. Estou um pouco atrasada no cronograma, mas vamos em frente e vai dar tudo certo. Um abraço para todos e até a próxima aula.